E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre minha primeira experiência no musical. Ele vai ser um vídeo totalmente focado em arte e eu vou estar desenhando a Elphaba, que é interpretada pela Mira Ruiz, que tecnicamente eu vou estar desenhando a Mira Ruiz, que é a Elphaba, mas é a Elphaba que é o Mira Ruiz. Não importa. De qualquer maneira, fiquem com o vídeo, apreciem a experiência. E bem, pessoal, é isso, né? Não tem muito o que eu dizer. E obrigado pelos apoios nos vídeos passados. Os vídeos passados foram muito apoiados, eu fico muito feliz. E eu espero que continue esse apoio. E eu espero também estar ajudando vocês de alguma forma também com esses vídeos. Não gravo só por gravar, eu também não quero ser famoso, mas enfim, né? De qualquer maneira, eu ainda assim quero alcançar o máximo de gente possível. De qualquer maneira, vamos pro vídeo, né? Bem, pessoal, eu decidi desenhar, né, a Elphaba, que seria a Mira Ruiz. E eu tava treinando, né? Então eu falei bem assim, ai, cara, eu vou treinar desenhando a Mira Ruiz, né? Pra quem não conhece, a Mira Ruiz, ela é uma atriz brasileira. Pelo que eu sei, pelo menos, ela é a dubladora também da Elphaba, do filme Wicked, aqui do Brasil, né? A dublagem brasileira. E bem, pessoal, a minha primeira experiência no musical, né? Por sinal, já começa que eu sentei na primeira fileira e foi muito engraçado. Eu não tava esperando que eu sentar na primeira fileira, porque quem tinha comprado os ingressos tinha sido minha amiga. Aí, obrigado, Bia, por sinal. Enfim, foi muito engraçado. Eu chegando lá e, tipo, caramba, eu tô na primeira fileira. Porque eu nunca tinha visto um musical na minha vida. E assim, gente, foi uma experiência muito louca, porque. Ai, Arthur, é só um musical. E beleza, vocês podem até pensar que foi só um musical. Ou se não, eu nunca tive vontade de ver um musical. Não foi um sonho, pra mim não era um sonho. Ai, meu sonho é ver um musical. Mas eu sempre quis. Eu sempre escutei músicas de musicais. Eu sempre vi filmes musicais. Então, sabe, o que custava eu não. Sabe, tipo assim, eu não ver um. E então, quando eu tive a oportunidade e eu fui ver o musical. Foi muito engraçado porque eu fiquei em choque, assim, eu fiquei, tipo, com a minha amiga, tipo, pô, caramba, você tá entregando tudo nesse dia, porque tô vendo um musical na primeira fileira pela primeira vez, caramba, tudo na primeira, tudo de primeira hoje. E, sabe, foi muito louco, porque o musical de Wicked, você não pode gravar lá dentro, né, no Teatro Renault. Mas é um musical que é muito incrível. Esse musical já aconteceu outros anos, eu dei uma pesquisada depois que eu assisti, né? Eu cheguei em casa e tal, eu dei uma pesquisada. Mas esse musical, ele já aconteceu outras vezes. Só que esse musical que eu vi, cara, sabe, foi o primeiro. Foi muito louco isso. Foi muito divertido ver isso. Foi muito louco ver como que é organizado o negócio ao vivo. E você deve estar pensando, nossa, Arthur, que vídeo bomba que você tá fazendo. Mas, real, é uma coisa muito incrível, porque se vocês pararem pra ver como que o musical ele é organizado de maneira ao vivo, de como que é feito, as trocas, os jogos mentais pra você focar em um ponto e no outro eles estão fazendo alguma coisa, é muito louco. E as referências, as atuações, gente, as atuações foram incríveis. Eu tenho que bater palmas para as atrizes principais, porque elas entregaram muita coisa. Elas improvisaram, fizeram altas referências, foi muito legal. E uma coisa que eu acho engraçada, porque a Elphaba do filme, ela é totalmente diferente da Elphaba que a Miriam Ruiz interpreta, porque a Miriam Ruiz, ela interpreta uma Elphaba muito mais, como pode dizer, uma Elphaba muito mais brincalhona, infantil, que é uma coisa mais engraçada, sabe? E, obviamente, por ser um musical, né? Então tem que ter essa sátira, tem que ter essa brincadeira. E, gente, foi muito divertido. Tipo, a Miriam Ruiz voou, assim, por cima da gente, sabe? A Elphaba voou, assim, por cima da plateia. Eles tiveram muito gogó, tá? Foi muita gente cantando, foi muita coisa acontecendo. E até quando a Elphaba voou assim por cima da plateia, aconteceu tipo assim, o palco, eles estavam mexendo no palco e todo mundo olhando pra Elphaba voando. E quando você olha assim pro palco, tava meia dúzia de pessoas no palco, assim, olhando pra gente, porque eles estavam organizando tudo muito rápido e foi muito louco, assim. E foi muito divertido, cara. Não tem palavras pra expressar o quão mágico foi ver um musical pela primeira vez. E eu tinha falado que esse vídeo ia ser sobre arte e realmente é, porque, cara, você entender como um musical funciona, como os humanos atuam, por exemplo, no musical, é muito louco. Um exemplo disso é que eu tava observando o ator do Príncipe Fiero, que eu vou estar deixando o Instagram deles, as redes sociais deles todas aqui na descrição, e até do Wicked Brasil, para caso você queira assistir, porque sim, ele foi renovado para mais alguns meses. Então sim, aproveitem, vão ver esse musical. E bem, eu tava olhando, eles têm muito preparativo, eles têm muita coisa. Tipo, o Fieira, ele tem inalação, ele tem um negócio lá que ele me come uma maçã antes de cantar.
ele meio que faz flexão e tal, pra deixar o músculo ali no pump, vou dizer assim. E bem, e todos esses musicais, eles têm uma troca, tipo, mútua entre a plateia e, sabe, a pessoa que tá ali na frente. Porque pra eles você percebe que pode até ser mais um dia, mas ao mesmo tempo tá sendo mais um dia diferente. Eles não estão atuando da mesma forma que ontem e anteontem, ou da primeira vez que eles atuaram, que nem a Miriam Ruiz, por exemplo, que atuou diversas peças de Wicked. Então, é muito louco, cara. Foi muito divertido. E eu queria passar essa experiência pra vocês porque musicais são divertidos. Se você tiver vontade, tem diversas cenas de musicais aqui no YouTube. Tem diversos musicais, tipo Hamilton é um deles, que tem aqui no YouTube, que é muito legal de você acompanhar. Ah, mas Arthur, eu sou contra musicais. Cara, dá uma chance. É sempre bom dar uma chance. Seja mente aberta, tenta experienciar coisas novas. Eu me deixei experienciar coisas novas e, bem, foi super divertido. Eu voltei totalmente, cara, pensando, tipo, cara, que musical incrível. Porque esse musical, ele não contou só a história do primeiro filme. Ele contou a história do segundo filme, né? Contou a história do musical todo. E foi muito divertido, foi muito louco eu experienciar tudo aquilo. A mágica da orquestra, de cada cantinho, cada micro movimento tinha uma música. Quando tinha alguém atuando, tipo a Elphaba falando ali, chorando, dançando. Os outros atores e atrizes estavam fazendo microexpressões, movimentos específicos. E foi muito louco, foi muito divertido. E é uma experiência que eu gostaria de viver novamente, sim. Eu espero viver novamente. E foi a primeira vez deu num musical e eu voltei com um surto de criatividade que eu falei, cara, eu preciso desenhar. E chegou no dia seguinte, eu desenhei, sabe? Despejei toda a minha criatividade no papel. E foi super divertido. Foi mágico, eu vou dizer assim. Um musical sobre bruxas foi mágico, né? Quem diria? Então, cara, foi muito bom. Eu tinha postado sobre isso no Twitter, quem quiser me acompanhar. Então, quem quiser me acompanhar, eu tô deixando meu Twitter sempre na descrição. E é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. Só queria dar esse relato sobre os musicais, sobre como que musicais são incríveis e como que musicais devem ser, por exemplo, dado uma chance pra eles, né? Você deve dar uma chance pros musicais. E eu vou estar deixando alguns musicais que eu conheço na descrição pra vocês assistirem ou pesquisarem, se vocês tiverem interesse. São musicais que são muito divertidos, que eu assisti, pelo menos o Beetlejuice e Hamilton eu já assisti um pouquinho, então eu tenho um pouco mais de propriedade pra falar. Enfim, pessoal, é isso e até a próxima. Queridíssimos e foférrimos mames e papis. Meu caro pai, Houve uma mudança no meu quarto de manhã, mas eu vou cuidar da Nessa. mas eu sou maior que isso. Pois em casa me ensinaram muito bem. Sim, Tenho que morar com uma certa cidadã estranha e excessivamente exótica e francamente impossível de descrever. loira. Pode passar. Não, vai você. Que sentimento estranho nasceu. Bem no momento que o olho bateu, Meu pulso aumentar, é um tormento. meu sangue esquentar. Que sentimento ferve o coração, tira até meu chão. Ódio, tudo nela me dá ódio. O nariz, A voz. que ódio.